Irmãos, nesta manhã eu quero falar a respeito de um texto que normalmente ele é usado para falar a respeito de um evangelho de confissão positiva, do evangelho da prosperidade. Mas os irmãos sabem que doutrinariamente a nossa igreja é uma igreja muito segura, muito firme. Sempre colocamos as doutrinas nos seus devidos lugares. Mas eu vou começar fazendo a introdução. Eu pergunto à igreja, por que você acha que no hemisfério norte, principalmente na Europa, Estados Unidos, Canadá, as pessoas recebem os seus salários semanalmente? Não é? Eu sei que não estou discutindo aqui leis trabalhistas de país nenhum. Mas a razão deles estarem recebendo semanalmente tem uma base bíblica. Já desde da antiguidade, a fé judaica e cristã, que na verdade embebeceu toda a Europa, não é? E o novo mundo, eles trouxeram consigo aquele ideal de que a cada ajuntamento, a cada semana, as pessoas não pudessem ter as mãos vazias, pudessem trazer as suas contribuições à casa do Senhor. Eu sei que em muitos países, a semelhança do nosso, recebemos mensalmente. Mas é interessante perceber aquela cultura, não é? A questão não é leis trabalhistas, é uma tradição de fé, como faziam os judeus, nunca estando na casa do Senhor com a mão vazia, sempre ofertando, sempre consagrando algo a Deus. Essas nações, elas se estruturaram dessa maneira e se tornou realmente as leis trabalhistas dessas nações, exatamente por causa dessa influência bíblica muito positiva. O texto que eu vou ler daqui a pouquinho fala a respeito de honrarmos a Deus com os nossos bens. Eu vou dizer por que eu estou falando isto. Nesses últimos 3 anos, irmãos, em que nós temos percebido que o Brasil tem passado por uma crise muito profunda, o que nós temos mais visto no seio da igreja, a nossa igreja é uma igreja grande, boa, graças a Deus nada tem nos faltado, Deus tem nos abençoado. Mas a gente tem percebido que o povo de Deus tem errado no que diz respeito ao conceito do dinheiro na sua vida. Tem errado. E muitos deles estão vivendo nos dias atuais, dias de tremendo aperto porque não são fiéis. Não honram a Deus com os seus bens. Estão vivendo altos e baixos gigantescos e querem perguntar como cristão para mim, por que tudo isso está acontecendo? Eu sei qual é a resposta. Em cada um dos aconselhamentos que a gente faz, e a pessoa vem com as suas queixas, com suas lutas, com seus problemas, que é comum a todos nós. Nunca vivemos uma época tão difícil como esta, que estamos vivendo hoje. Mas a pergunta que eu sempre faço é a mesma. Você tem sido fiel a Deus nos seus dízimos e nas suas ofertas? Sabe qual a resposta que eles dão para mim? Não. Eu estou apertado, eu estou isso, aquilo, aquele outro. Então, estamos produzindo na nossa vida um abismo que chama outro abismo, um erro que está justificando um outro erro. E é por isso que talvez nós estejamos vivendo tantos apertos, porque num tempo como este, quem é fiel ao Senhor, continua em pé. E como acabamos de cantar, não seremos abalados. Hoje é um dia da gente conferir de perto se você é alguém que é fiel a Deus nos seus dízimos e ofertas. Fique tranquilo, o teu pastor não sabe se você contribui ou não contribui. Porque de repente o pastor olha do lado e está falando para mim. Nós temos um grupo de apenas 3 pessoas nessa igreja que sabe quem contribui ou quem não contribui. Todas as igrejas por onde tenho passado, eu tenho esse mesmo princípio. Eu não sei quem contribui e quem não contribui. Para que nunca no meu coração, de repente, olhe para alguém e diz assim: eu te mato. Você é um malandro sem vergonha. Usa de toda a estrutura da igreja, mas não dá um tostão para Deus. Já pensou a gente estar aqui no púlpito olhando para alguém e tendo esse sentimento? É horrível. Por isso, fique tranquilo. Se olhar por você é porque a tua gravata é bonita. Tá bom? E é tão gostoso a gente poder falar quando tudo está em ordem, né? Está tudo certo. E eu queria pelo menos que essa palavra fosse preventiva a você que tem sido infiel a Deus nos dízimos e nas ofertas alçadas.
Eu não conheço ninguém que, desobedecendo algum princípio da palavra de Deus, possa ser abençoado por Deus. Mas eu encontro pessoas que, com todas as lutas, obedecendo a Deus, são abençoados por Deus. E esse é um princípio abençoador. Eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de quantidade de dinheiro. O que eu estou falando é a respeito de você honrar a Deus com os seus bens. Honrar a Deus com os seus bens. E por que fazemos isso? Porque isso é preventivo. Quando a gente fala desse assunto, e Deus deixou ele escrito na palavra dele, é para realmente calibrar o nosso coração. Por que ele faz isso? Porque ele está dizendo que isso é bom para você, é bom para mim. Nós aprendemos a administrar bem a nossa vida e não vamos comprometer o nosso futuro. O grande problema da contribuição e da fidelidade é futuro. Muitas pessoas não têm futuro abençoado porque não são fiéis no presente. Pergunte a judeu no mundo inteiro se eles são fiéis a Deus ou não são. Aconteça o que acontecer, eles podem estar desterrados, longe da sua casa, pode estar longe de tudo, mas ele vai na primeira sinagoga e entrega a Deus o que é de Deus. E são tão abençoados e prósperos. E todo mundo quer saber qual é o segredo do judeu. Eu vou declarar a você. Provérbios, capítulo 3, os versículos 9 e 10. Claro que existem outros textos, mas eu quero falar a respeito do princípio de honra. O princípio de honra. Provérbios capítulo 3, os versículos 9 e 10. Diz-nos assim a palavra do Senhor nosso Deus nesse texto: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Vamos ler novamente. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. O que é que Deus está falando nesse texto? É muito simples entender. É o princípio da honra. Se você é filho, você honra seus pais. Se você é marido, você honra a sua esposa. Se você é esposa, você honra seu marido. Vocês, filhos, honrem os seus pais. É o princípio de honra. E Deus está dizendo que quando nós separamos os nossos recursos, aquilo que nós entendemos que deve ser destinado a Deus e separado para Deus, os primeiros frutos da nossa colheita, Deus diz: quando vocês fizerem isso, seus celeiros ficarão cheios e os barris de vinho da tua vida serão transbordantes. É promessa de Deus. E esse é um princípio que tem sido muito pisado nesses dias. Há pessoas que dizem assim: eu contribuo quando dá. Óbvio, irmãos, que ninguém está olhando quem dá ou quem não dá. Em outro lugar, Deus não precisa do meu dinheiro, do teu dinheiro. Se você não entregar, outro vai entregar. Porque a obra de Deus nunca será frustrada. Nunca. Nunca. Mas o grande problema é que você está desonrando a Deus num princípio tão simples de pegar as primícias dos seus bens e consagrá-la a Deus. De separar o que é de Deus para que você tenha uma vida próspera. É um princípio tão simples, mas que tem sido pisado. E é interessante que as pessoas hoje dizem assim para mim: pastor, agora hoje eu estou endividado, não posso nem contribuir. Vai ficar mais endividado. Porque ninguém pode receber honra de Deus se desonrar a Deus. E a questão não é o que você está entregando. A questão é o seu coração. O que Deus está dizendo nesse texto é que haverá provisão para a tua vida. E irmãos, nessa época de crise, como a gente precisa ter de provisão? Como é que vai ser o dia de amanhã? Segundo os economistas, nós não vamos conseguir resolver o Brasil com essa eleição. Provavelmente vamos precisar de uma outra eleição. Como a gente não conseguiu resolver o nosso futebol com esta Copa, vamos esperar pela outra Copa. Os economistas dizem: seja quem for o eleito,
nós não vamos conseguir, num prazo curto de tempo, resolver os nossos problemas. Então pense na provisão. Se você quer fazer um investimento mais importante do que na bolsa de valores, honre ao teu Deus com os teus bens. E os teus celeiros ficarão cheios. E os teus barris transbordarão. É o que diz a palavra de Deus. Isso é preventivo. Mas é claro, quando eu entrego alguma coisa a Deus, eu estou garantindo a provisão, mas eu também estou pensando claramente que eu tenho que planejar a minha vida. E isso é muito importante. Provisão e planejamento é muito importante na vida de todos nós. Temos que planejar as coisas, temos que colocar no papel, temos que escrever o que a gente ganha, o que a gente gasta e aonde a gente gasta. Temos que compartilhar isto numa economia financeira familiar com os nossos filhos. Você já tem que preparar o seu filho para a vida financeira. E para isso você faz a conta, põe tudo no papel, senta com a família e diz assim: gente, esse mês o dinheiro está curto, a situação é essa, essa e essa. Mas não deixe de passar para os seus filhos o seguinte princípio. Essa família honra a Deus com os nossos bens. A primícia daquilo que nós recebemos, nós separamos para Deus. Com isso, filho, nós estamos pensando no meu futuro e no teu futuro. E para isso, hoje, nós temos que planejar. E não tem coisa mais terrível no mundo do que crente relaxado. Gente que não planeja, gente que não põe no papel, vai simplesmente passando o cartão. Por favor, não façam isso. Corte seu cheque especial, jogue no lixo. Seu cartão de crédito, é fácil cuidar dele. Você põe dentro de uma caixinha, dentro de outra caixinha, dentro de outra caixinha e dentro de outra caixinha e coloca no maleiro. Toda vez que você pensar em gastar, você coloca uns avisos para você mesmo. Eu posso gastar. Eu posso ter a certeza que o gasto que eu faço agora, eu posso pagá-lo de maneira integral na data do vencimento. Escreva tudo isso nas caixas e deixe lá. Só saia com um cartão de débito. E não se sinta ofendido quando ele dizer saldo insuficiente. Isso é uma bênção, irmãos. Uma bênção. Outro dia eu passei um cartão na loja e por algum motivo não passou. E a moça falou: olha, eu espero que o senhor não fique, o senhor tem um outro cartão e tudo mais e tal. Ela estava constrangida por mim. Eu disse: não, minha filha, fica tranquila, porque quando eu não puder gastar, é sinal que Deus está dizendo para mim assim: ó, para. O grande problema é que o crédito, ele tem um juro tão baixinho, irmãos. Tão baixinho. É por isso que eu gosto de gente que honra a Deus com os seus bens. Porque ele está pensando na provisão, porque Deus prometeu: se você for fiel, eu sou fiel a você. Os seus celeiros vão transbordar, a sua vida vai ser abençoada. Mas isso me ensina a planejar a minha vida. Isso é maravilhoso. Eu gosto muito daquele encontro que Abraão teve com Melquisedeque. É uma das primeiras aparições que tem de Jesus Cristo no Antigo Testamento. O rei de Salém é a figura do próprio Cristo. Ele foi se encontrar com Abraão. E depois de Abraão ter vencido uma batalha, ele tem esse encontro. E eu gosto muito do texto, depois você pode ler em casa, de Gênesis 14, a história é muito linda. Mas o texto diz assim: voltando Abraão da vitória sobre os reis, a eles que se haviam se aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale de Rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. E abençoou Abraão dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas suas mãos. Diante desse quadro, Abraão lhe deu o dízimo de tudo.
Ele tinha entrado na cidade, vencido a batalha. Quando você vence uma batalha no Antigo Testamento, todo o despojo é seu. E ele entregou ao rei de Salém. A figura de Melquisedeque, que é a figura do próprio Jesus Cristo. Ele consagrou a Deus. Você passa alguns versículos, você vai perceber que os reis vieram fazer algumas perguntas inconvenientes financeiras para ele. E Abraão diz assim: olha, depois de ter consagrado o que eu consagrei aqui, vocês podem levar tudo o que vocês quiserem, para que nenhum dia da minha vida alguém disse que eu tomei posse de alguma coisa que não era minha. Essa é a estirpe, esse é o caráter de homens que andam com Deus. Por isso, eu não sei qual é a trajetória da provisão sua, não sei exatamente qual é o grau de planejamento, mas nós precisamos honrar ao Senhor, porque o valor não é o importante, mas sim o sentimento de honra. Hoje eu vi uma família, porque eu sou muito observador, eu gosto de ver gente. Eu vi uma família junto com seus filhos trazendo as sacolas, trazendo comida para as pessoas necessitadas e colocando no lugar apropriado. E aí eu, no meu coração, disse assim: que bonita essa família. Estão ensinando aos seus filhos a doarem. Como essa lição é importante para os nossos filhos. Eu fiquei muito feliz olhando para eles. Eles ficaram um pouco constrangidos e disseram assim: pastor, a gente está trazendo um pouco de provisão para as necessidades das pessoas mais necessitadas. Eu falei: você faz bem. Você está pensando em você, mas também está pensando no outro. Eu falei: olha, hoje eu vou falar a respeito de nós nunca estarmos na casa do Senhor com a nossa mão vazia. Devemos sempre consagrar algo a Deus. Muitas vezes, algum valor que eu dedico para a obra social da igreja, ela é relevante. Muito difícil para nós, como aconteceu nessa semana no meio dos jogos, uma pessoa vir na porta da igreja para pedir um pouco de arroz, e se a igreja tinha sal, porque o restante ela tinha tudo, mas não tinha arroz e não tinha sal. E quando eu fui buscar aquilo, eu trouxe 5 quilos de arroz. Essa pessoa disse para mim: pastor, é muito arroz, eu posso dividir com uma vizinha que nada tem? Eu falei: então você fica aqui que eu vou pegar outro para ela. Parece que as pessoas que menos têm sabem dividir. E muitas vezes pessoas como nós somos tão miseráveis, tão mesquinhos, tão agarrados à vida financeira. Sabe o que acontece conosco? A gente só vive com um problema financeiro e perguntando: Deus se esqueceu de mim? Não, você se esqueceu de Deus e daquilo que Ele diz na palavra dEle. Honre ao Senhor teu Deus com os bens, com as primícias das tuas colheitas, e os teus celeiros vão se fartar, e os teus barris vão transbordar. Eu gosto muito dos textos bíblicos. E agora Malaquias, não naquele texto famoso de dízimo e oferta, mas Malaquias no capítulo 1 diz assim: o filho honra o seu pai e o seu servo o seu senhor. Eu sou pai, e onde está a honra que é me devida? Se eu sou o Senhor da vida de vocês, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos. E vocês, sacerdotes, são vocês que desprezam o meu nome? Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E aqui é uma coisa bem de judeu, né, irmãos? Deus pedia em Levíticos qual que tinha que ser o novilho. Eles pegavam o novilho manco, arrebentado, e diziam assim: vamos levar qualquer coisa para a casa do Deus Altíssimo. Deus olha para a atitude do coração, é o que esse texto de Malaquias está dizendo. Judeu gosta de economizar, né? Deixava a ovelha boazinha lá para vender, para ganhar um lucrinho, e essa que está manquinha, arrebentada, deixa eu levar lá para a igreja, para o cenáculo, para levar para o tabernáculo e etc. Verso 7: trazendo comida impura no meu altar,
E mesmo assim, ainda me perguntam de que maneira te desprezamos. Parece que crente está sempre perguntando para Deus por quê e nunca para quê. Ao que dizem, a mesa do Senhor é desprezível. Ou seja, não honra a Deus e estou desprezando o seu princípio. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentam oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradaria de vocês? E aqui o texto é muito simples de entender. A gente paga tributo para o governo porque é obrigado a fazer. E a gente pergunta por que a gente tem que fazer isso para Deus. Muito atual a palavra. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá o governador, o governo? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Claro que não. Quando chega lá em abril, você tem que pagar todo o tributo. Você tem que fazer tudo direitinho. E agora os sacerdotes tentam apaziguar a Deus para que tenham compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Verso 10. Se um de vocês fechassem as portas do templo, assim ao menos não acenderiam fogo no meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Parece que Deus está mais interessado no ofertante do que na oferta. É interessante o princípio. Mais interessado no ofertante do que na oferta. Honramos o nosso Deus através da obediência que temos a Ele. E esse princípio não pode ser apagado. Eu sei que esse é um princípio difícil de entender. Até as pessoas que nos visitam vão entender. Por que eu devo dizimar? Por que eu devo ofertar? Por que eu devo fazer isto? Ninguém é obrigado a fazer isto. Mas é um dever de um filho honrar ao seu Pai eterno. Por tudo que tem recebido. Por tudo que Deus tem nos dado. E Ele tem feito muito por nós. Mas nós temos que honrá-lo. Nossas mãos têm que estar cheias na casa do Senhor. Para abençoar e para ser abençoado. E é óbvio que a casa do Senhor, como diz aquele texto célebre de Malaquias, ele precisa de mantimento, de estrutura. Uma igreja como a nossa não se sustenta facilmente. Nosso orçamento tem que ser muito bem planejado. Senão, fatalmente estaríamos em dívidas. Hoje, o grande problema das igrejas evangélicas são esses: endividamento, cheque especial. As igrejas estão fazendo isso. Porque não tem um recurso, tem que fazer a obra e vai começando um problema que não tem equação diante de Deus. E esse é um tempo difícil. A gente recebe aqui na igreja 3 ou 4 cartas por mês de igrejas batistas pedindo socorro. Eles chamam assim SOS e põe o nome da sua igreja na frente. Querer ofertar e ajudar, claro que a gente sempre está pronto a isso e faremos com alegria. Mas a gente pergunta, o que está faltando a esse povo? O que está acontecendo com as famílias num tempo de crise? No tempo em que deveríamos ser mais corretos e fiéis a Deus para garantir o nosso futuro, nós somos infiéis agora, mas queremos ser abençoados no futuro. É incompreensível. Domingo outro nós batizamos pessoas e na hora que terminou o culto, um deles disse assim: pastor, quanto que custa encher um batistério desse de água? Interessante a pergunta, ninguém me perguntou isso na vida inteira. Ele falou assim: pastor, eu quero ofertar a água. Interessante isso, né? Eu fui batizado aí. Interessante isso, nunca aconteceu comigo. Então eu procurei fazer o levantamento. Um cálculo raso de quanta água a igreja gasta. Mas tem muita gente que nem pensa na água que a igreja gasta, né? Irmãos, com todo o respeito, o papel higiênico que a gente usa nessa igreja dava para dar a volta no globo. Eu calculei 2 vezes por ano.
Haja papel higiênico nessa igreja. Os seus filhos, quanto que custa uma criança no ministério infantil? Comendo pão de queijo, sanduíche, tomando danoninho, os menorzinhos, e saindo daqui alimentado. Não é de graça, é tudo pela fé. O pastor ora e tudo vai multiplicando. O administrador da igreja chega lá e diz assim: em nome de Jesus multiplica o danoninho. E agora o danoninho tem que ser verde, porque o vermelho as crianças já estão enjoadas. Ô criança, viu, parece com os pais, tudo enjoado. Uma criança nessa igreja custa, cada uma delas, R$ 49 por mês. Tudo tem custo, irmãos. Mas quantas pessoas estão fazendo como os judeus faziam no tempo de Malaquias? Eu vou entregar para Deus qualquer coisa. E tá bom. É dever da igreja cuidar de mim. É dever da sinagoga cuidar de mim. E Deus diz assim: eu que olho para o coração digo para você, eu não vou te honrar, porque você não me honra. Eu fico maravilhado com Jesus no seu ministério, quando no momento da oferta, Ele chama seus discípulos e diz assim: vem aqui, vamos olhar agora nesse momento em que os judeus estão deitando sua oferta no altar. Ou colocamos, quando diz nós, né, dizemos no gasofilácio as suas ofertas. E Jesus ficou observando. É interessante o olhar de Jesus. Jesus, sendo Deus, sabia tudo a respeito daquelas pessoas. Eu fico imaginando um judeuzão, daqueles bem ricos, né, que disse assim: deixa eu levar uma besteirinha qualquer lá para o santuário. Não vou entregar a Deus o que é de Deus. Vou levar qualquer besteirinha e vou deitar no altar. Ele chegou com as suas vestes talares, porque eles se vestiam bem bonito para ir na sinagoga no sábado. E Jesus está lá observando. Aí chegou o camarada com as suas vestes talares, e diz assim, como dissesse para todo mundo: olha, eu estou entregando, por isso que eu sou abençoado. E deitou a sua oferta. E os discípulos olharam para o outro e disseram assim: o que Jesus quer ensinar aqui? Esse é o momento de todo mundo ficar quieto, e Ele quer ensinar alguma coisa. E de repente vem a viúva pobre. Para não estar com as mãos vazias, ela veio à frente e ela entregou tudo que ela possuía. Não era muito dinheiro, era a menor moeda que circulava no tempo de Jesus. Ela não veio com vestes talares, mas o Deus que olhava para o coração. Os discípulos, já depois de ver todos os judeus naquele desfile, disseram: vamos embora daqui. E Jesus disse assim: fica um pouquinho mais. Olha aquela mulher que está chegando. E ela veio já envelhecida, diz a Bíblia, cansada da vida, com uma pequena oferta na mão, e ela coloca ali. E Jesus disse para os seus discípulos: eu tenho prazer nessa mulher. Ele não olhou para o ofertante, não olhou para a oferta, olhou para o ofertante. Ele disse: ela entregou tudo o que ela possuía. E é claro que enquanto essa história for contada, a história dessa mulher será contada. Deus não está olhando para o valor, Deus está olhando para a atitude do nosso coração, de honra a Ele, porque eu devo honrar o meu Deus com os bens que Ele me concede. E quando eu faço isso, eu estou sendo abençoado por Ele, porque junto disso vem uma promessa: Ele vai cuidar da gente, Ele vai cuidar da gente, Ele vai cuidar da gente. Eu me lembro um momento em família que foi um momento bastante difícil. Quando minha filha do meio nasceu, nós estávamos num impasse muito grande, o nascimento, as dificuldades que a gente passou, circunquista o nascimento dela, tudo era muito difícil, uma luta muito grande. E aí veio o tesoureiro da igreja e chegou e entregou meu pagamento. Ele morava pertinho de casa.
Ele disse: pastor, está aí o teu salário. Eu me lembro que eu peguei aquele envelope, né, dei na mão da minha filha mais velha, e ela toda faceira, disse assim: eu estou rica, eu estou rica, eu estou rica. E ela subiu as escadas. E eu me lembro que quando ela olhou para aquelas notas de dólar, né, a gente estava nos Estados Unidos, ela olhou para tudo aquilo, ela disse assim: mas eu estou muito rica, porque o papai deu envelope para nós. O dinheiro é meu agora. Eu falei: então tá bom, filha, então vamos sentar aqui e vamos aprender o que Deus nos ensina a respeito do dinheiro. Eu falei assim: um dia o papai não tinha dinheiro nenhum. Eu arrumei um emprego. E aquela pessoa que não tinha dinheiro nenhum, quando recebeu o primeiro salário, eu separei o que era de Deus e entreguei ao Senhor. E ela disse assim: mas aí você vai ficando pobre. Eu falei: pois é, nós vamos ficar pobre agora. Porque mesmo tendo tudo para pagar, e como os irmãos bem sabem, quando minha filha nasceu, eu fiquei endividado naquele hospital. Ela nasceu prematura, ficou muitos dias no hospital. A vida não foi fácil. Eu fiquei de um bom pagador a devedor num final de semana. E agora nós estamos fazendo a conta em casa. Eu disse assim: vamos colocar o dinheiro aqui. Vamos deixar o dinheiro no lugar onde que ele deve estar. Eu falei: agora você vai separar esse valor. Eu peguei, separei e disse assim: esse daqui não é nosso. Esse daqui é de Deus. E você, no domingo, vai levar na igreja para consagrar. Eu, pai? Eu falei: você. Disse: porque isso não é nosso. Isso é de Deus. Mas olha, vamos colocar um pouquinho mais. Vamos arredondar a conta. O que eu estava ensinando era um princípio de honra. E que nunca mais saiu do coração dela. Até hoje. E quando eu separei aquilo, ela disse para a mãe: eu já estou ficando pobre. Não, o que ela não sabia é que ela estava sendo enriquecida. Porque ela estava cuidando do futuro dela. Ela estava investindo no futuro dela. Porque pobre é o homem que semeia para agora, para comer agora, sem pensar no seu futuro. É insensato, segundo a palavra de Deus. E aí fizemos a divisão. Eu disse: agora nós temos que pagar a dívida do hospital. Eu disse assim: quanto que nós precisamos gastar essa semana? Lá se recebe semanalmente. E ela disse: olha, nós temos bastante comida, mas nós vamos talvez precisar disso aqui para comprar alguma coisa. Eu falei: então tá bom. E aí eu disse: e essa parte nós vamos colocar nesse outro envelope que eu vou levar para o hospital. E a minha filha falou: agora que a gente ficou pobre mesmo. Agora que a gente ficou pobre mesmo. É claro, porque ela viu as notas passando de um lugar para o outro. Mas o Deus que vê o nosso coração, Ele sabe do que nós precisamos fazer. E disse para ela assim: o que você ganhou de presente essa semana, menina? Ela disse: eu ganhei uma boneca nova. Eu falei: é? Falei: quanto que custa uma boneca dessa? Minha esposa tinha na ponta da língua. As bonecas são muito baratas nos Estados Unidos. R$29,90, mais taxa. Aí eu falei: então agora, peguei minha carteira e falei: agora você dá também isso de dízimo, porque Deus tem abençoado. Sobre tudo que a gente recebe e ganha, a gente dizima, a gente entrega ao Pai Altíssimo. Ela olhou para tudo aquilo e disse assim: eu tenho muitas bonecas, eu posso devolver essa. Eu estou contando tudo isso, irmãos, porque foi muito importante para mim, para minha filha. Nós sempre temos um desejo de dar um jeito nisso. Povo de Deus, não temos seu futuro.
Porque o seu futuro é semeado no presente. Quando você honra a Deus com os seus bens. E honre de todo o seu coração. Esse é o maior investimento que a gente pode fazer para o futuro. Porque nós temos um Deus provedor. Um Deus que cuida da nossa vida. E é claro que os irmãos sabem, porque eu já contei acho que 2 vezes nesses anos todos de ministério. Quando eu vi aquela conta tremenda, eu disse: Deus, tenha misericórdia. Vou ter que vender minha filha, minha outra filha, minha esposa, minha sogra. O Marcos está vivendo com a gente, vou vender o Marcos também. Vou vender todo mundo aí para pagar a dívida. Não era fácil. Mas eu me lembro, quando tudo estava faltando, um amigo meu me chamou e disse as seguintes palavras: pastor, venha ao meu escritório. E eu fui. Ele disse assim: conta para mim tudo o que aconteceu. Eu falei: olha, nós fizemos o planejamento da nossa filha chegar, paguei adiantado para os médicos, o parto dela, fiz tudo direitinho. Mas de repente ela veio antes da hora, tudo complicou, e o hospital é muito caro, e aquilo que era barato ficou caro. Mas eu vou devagarzinho pagar tudo isso com toda a fidelidade. Imaginei no meu coração: vou ter que viver nos Estados Unidos no mínimo 100 anos. Eu nunca me esqueço daquele homem diz assim: pastor, você é o pastor, você é um homem sério, você tem cuidado do povo brasileiro aqui na nossa cidade, você tem que andar com a cabeça erguida. Eu estava orando hoje na minha casa, e Deus tocou no meu coração, que eu deveria te chamar aqui e dizer quanto custou e pagar tudo para você. Minhas pernas ficaram mole. Ele pegou o cheque da gaveta e disse assim: quanto foi? E eu disse, não tinha nem coragem de dizer quanto foi. Diz assim: foi muito caro. E ele disse: quão caro foi? E depois de todos os ajustes com a ação social, a cidade de Filadélfia nos ajudou, o condado onde a gente vivia nos ajudaram. Mas eu me lembro que a conta ficou $37.900. E aquele homem disse: Deus falou ao meu coração, preencheu o cheque e entregou na minha mão e disse: pastor, ande de cabeça erguida, você tem feito um bom trabalho. Irmãos, eu tive vontade de beijar aquele homem, tive vontade de beijar os 700 funcionários que ele tinha na empresa dele, senti vontade de beijar o porteiro, o cara que manobrou o carro e tudo mais. Mas que alegria foi voltar na minha casa e pegar agora o outro envelope e sentar com a minha filha e com a minha esposa e dizer assim: você se lembra o que nós conversamos a semana passada? Eu falei para minha filha: Daina, você se lembra quando a gente separou tudo o que tinha e você disse que a gente estava ficando pobre? Papai tinha que pagar aquela porção do hospital e fazer isso para o resto da vida. Mas Deus que ouve e vê o nosso coração, Ele providenciou tudo o que nós precisávamos. Deixa eu abrir esse envelope. Quando eu abri envelope, minha esposa adora abrir envelope. A sua também? Eu deixei, pode abrir. Nós recebemos uma oferta. Minha esposa sentou no chão da sala e dizendo: grande é o nosso Deus e muito digno de ser louvado. O que eu mais quero fazer na minha vida é continuar honrando esse Deus maravilhoso.
Eu sei o que significa o princípio de honra. Eu não consagro a Deus nada pelo que Ele é ou pelo que Ele tem feito na minha vida. Eu consagro tudo a Deus e tudo que eu possuo, como fiz nessa igreja tantas vezes. Porque eu sei que tudo que eu colocar nas mãos de Deus, Deus devolve de maneiras que a gente não sabe explicar. Eu não sei quantos de vocês têm honrado a Deus nesse princípio. Você não tem negado a esta igreja quando você não contribui. Você não tem escondido isso dos seus parentes, da sua esposa. Deus não está olhando para a tua oferta, mas Ele olha a cada domingo para o ofertante. Eu espero que as suas mãos nunca estejam vazias. Cuide do seu futuro, investindo na sua vida hoje, e faça isso com Deus. É interessante perceber que esse princípio tem que haver no coração dos nossos pré-adolescentes, adolescentes e jovens. Mesmo vocês não ganhando, não venha com as mãos vazias à casa do Senhor dizendo: um dia, quando eu tiver muito dinheiro, eu vou ajudar a igreja. Um dos jovens mais bem-sucedidos desta igreja, os seus avós e seus pais nunca permitiram que eles viessem na casa do Senhor com as mãos vazias. E hoje, ele tão abençoado do jeito que é, ele descobre que ao longo da vida dele, ele fez uma poupança com Deus. E essa poupança está sendo resgatada a cada momento da sua vida. Porque até o seu sucesso é prova que Deus é fiel. Deus é fiel. Eu quero concluir dizendo que muitas vezes quando a gente vê a história que eu contei, ou você ouve outra história de missionário, você diz assim: Deus só faz milagre na vida dessa turma, nunca faz milagre na minha vida. Meu irmão, Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele foi comigo, se Ele tem sido com os missionários, sustentado miraculosamente no mundo de hoje, Ele vai ser com você. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Muitas vezes queremos realmente reter tudo na nossa mão. E quando retemos tudo na nossa mão, Deus diz: como eu posso abençoar o meu povo? Meu povo está na terra para ser generoso e ter sempre o suficiente para eles e o suficiente também para ajudar os que nada têm. Esse é o nosso Deus. E é esse tipo de economia que muitas vezes os economistas não conseguem entender. Quantas conversas eu já tive com economista. Quando eu falo dos princípios da palavra de Deus, eles dizem: não funciona no mundo econômico o que vocês fazem. Eu digo: você não conhece o nosso Deus. O que Ele diz na sua palavra, Ele cumpre. Ele cumpre. Meus irmãos, eu estou aqui hoje com essa palavra preventiva de honra através dos nossos dízimos e ofertas para dizer o seguinte: você está preocupado com o seu futuro? Você sabe a frase predileta minha: fique tranquilo, Jesus já esteve lá. E só quem esteve lá é que diz para nós: seja fiel no presente e deixe todas as consequências na minha mão. Dê as primícias dos teus valores ao Senhor. Consagre o que você tem de melhor ao Senhor. Eu tenho certeza que os seus celeiros ficarão cheios e os teus barris de vinho vão transbordar, porque Deus diz: eu sou o Deus da provisão, sou eu quem cuido do Senhor, de vocês. Eu fico imaginando, se eu pudesse viver no tempo de Moisés, no tempo da peregrinação do povo de Israel. Irmãos, eles saíram duros do Egito, viu? A única vaidade que eles tinham é que eles tinham joias, bens que eles tinham amealhados lá no Egito.
Eu fico imaginando Deus chegando e dizendo assim: tragam todo o seu ouro, traga toda a sua prata, todo o cobre, porque eu vou edificar o meu tabernáculo no deserto. E Deus está dizendo assim: para quem estava duro, agora vocês vão ficar mais duro. Pode trazer. Ele recebeu todas as instruções de fazer o tabernáculo conforme Deus ordenou, e eles fizeram bem feito. Mas nenhum deles negaram isto, por um motivo muito simples. Todas as manhãs, o orvalho que caía no deserto, denso, grosso, virava algodão, e esse era o maná de cada dia que eles tiveram. Não por um dia, não por uma semana, não por um mês, mas durante 40 anos. E Deus dizia o seguinte: se você pegar a porção sua e para a tua família, e se você tentar estocar, se você pegar e dizer assim: deixa eu comer um pouco de maná mais tarde, pôr no bolso, se esse maná não for processado e feito pão gostoso logo pela manhã para cheirar pão de Deus, maná de Deus no arraial, quando for à tarde, aquela criança põe a mão no bolso e diz assim: deixa eu comer um pouquinho de maná. Quando pegava lá, já estava apodrecido. Porque a bênção de Deus vem diariamente, fresquinha do Deus Altíssimo. Ei, Deus já providenciou o maná para todos os membros desta igreja já amanhã. Porque se Deus cuida do pássaro que não semeia, não colhe, não tece tecidos, disse Jesus: vocês valem mais do que os pássaros. Olhem para os lírios do campo, eles são lindos no deserto árido. Nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como um deles. Quem é que vale mais para Deus? O lírio ou vocês? Não ajudem tesouros na terra, onde o homem pode roubar, onde a ferrugem pode corroer. Mas ajunte tesouros nos céus. Esse é o Cristo de Deus. E a palavra dele continua tão em dia hoje como o jornal que vai sair amanhã. É perfeita a palavra de Deus. Estamos vivendo tempo de crise. Vamos nos aquietar. Nosso Deus nunca esteve em crise. Confie em quem você deve confiar. Não é no teu patrão, é no Deus da tua provisão. Obedeça, honre a Deus com os seus bens e garanta o seu futuro. Comece hoje mesmo, comece essa semana. Ensine finanças para a sua família, para os seus filhos. Ensine-os a realmente vir com as suas mãos carregando as ofertas. E você vai ver o quanto que eles serão abençoados no futuro. Porque esse princípio vale para todos os judeus e para todos nós que somos cristãos. Pratique isso na sua vida. Seja feliz. Porque o Deus da felicidade, Ele existe. E Ele só quer agora a tua parte, a tua decisão. A tua decisão. Vamos orar. Querido Deus, eu te agradeço pela vida de cada membro desta igreja. Cada um deles que decidiram um dia fincar suas raízes nesta igreja e ver a bênção do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua descendência. Deus eterno, eu te peço, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor abençoe este povo que se chama pelo teu nome. A minha oração a Deus é que eles possam te honrar com os seus bens, com as suas colheitas, com as primícias das suas colheitas. Que para cada um dos membros desta igreja
Administrar a nossa vida como a Bíblia manda é o que importa. Porque além de inspirar cada um de nós a planejar os nossos dias e o nosso futuro, nós estamos cuidando da provisão que nós teremos como pais, que os nossos filhos terão no futuro e que os nossos netos e bisnetos terão. Porque hoje estamos semeando o que as futuras gerações haverão de colher. E queremos semear honra a um Deus que é Deus e Senhor absoluto de tudo que temos e possuímos. Senhor Deus, perdoe aqueles que não te honram, por aqueles que não têm honrado ao Senhor. E Pai de amor, subvertendo a Tua palavra, eles acham que eles terão benefícios, mas como diz a Tua palavra, eles estão colocando em saco roto e furado. Tudo isso será perdido. Pai de amor, eu te peço, fale ao coração de cada membro desta igreja, para que sejamos fiéis ao Senhor e te honremos com todos os nossos bens, e que possamos estar na sua casa sempre com as nossas mãos cheias, para abençoar a vida de tantos. E para tanto, ó Deus, nos abençoe numa manhã como esta, e nos despeça agora com a Tua bênção e com a Tua paz, porque nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, vão em paz, que Deus os abençoe, e não se esqueçam nunca que em Boas Novas a gente sempre se encontra. Abrace seu irmão e sua irmã, não é? E diga a ele: ei, honre ao Senhor teu Deus, honre ao Senhor teu Deus. Deus abençoe, irmãos. Até logo mais à noite, temos uma mensagem de Deus para o seu coração, também às 18 horas. E comissionamento dos nossos missionários. Por favor, lá na porta, compre ingresso para a sua pizza missionária, e também para o show de amanhã que teremos aqui em nossa igreja. Deus abençoe, vão em paz.